Buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Qué bueno. Yo estoy bien. Hoy es lunes 29 de junio de 2020 y nosotros tenemos más una clase de español. Sean bem-vindos a nuestra clase de hoje. Hoje, meus queridos, início de semana, segunda-feira, 29 de junho, mais um mês se findando e nós nos encontrando aqui de maneira virtual. Que maravilha que nós podemos nos encontrar e temos esse meio de comunicação para a gente interagir, certo? Hoje nós teremos correção da atividade na nossa aula e uma pequena revisão sobre conteúdo, tá bom? Então, para vocês me acompanharem, peguem o livro de vocês, por favor, abram seus livros na página 48, para a gente poder dar início à nossa revisão e correção da atividade, tá bom? Então, primeiro, o nosso conteúdo é grados del adjetivo, que são os graus do adjetivo. Para a gente entender os graus do adjetivo, nós precisamos compreender o que é um adjetivo, que é uma palavra, eu já expliquei para vocês, que caracteriza o substantivo, certo? E que ela pode variar. Ela varia em gênero, número e grau. Então, feminino, masculino, plural, singular, grau, superlativo, comparativo de igualdade. E a gente vai ver todos eles agora, tá bom? Então, o primeiro grado que nós estudamos foi grado comparativo, que é o grado usado para estabelecer comparação, certo? Quando você vai comparar um objeto com outro, uma pessoa com outra, tá? Um material com outro material. Então, para estabelecer comparação, nós usamos o grado comparativo. Só que dentro do grado comparativo, temos três variações. São três variações. Nós temos o grado comparativo de igualdade, o grado comparativo de superioridade e o grado comparativo de inferioridade. Quando a gente vai comparar dois objetos, duas pessoas, dois elementos, a gente pode comparar dizendo que um é superior ao outro, certo? Então, aí eu tenho o grado comparativo de superioridade, dizendo que eles são iguais, grado comparativo de igualdade, ou dizendo que ele é inferior ao outro, grado comparativo de inferioridade, certo? Isso nós já vimos. Mas para estabelecer esses três tipos de comparativos, eu tenho uma maneira de escrever, de me expressar. Então, aí que nós vamos para a regra gramatical, tá? Primeiro, lá no livro de vocês têm o grado comparativo de superioridade. Como estabelecer um grau comparativo de superioridade em espanhol? Então, nós fazemos o seguinte, você vai escrever ou falar ao objeto que você vai comparar, ou a pessoa, no caso, no livro de vocês é uma pessoa que é Carlos, que é comparado na imagem da corrida. Então, ele é mais rápido do que, por exemplo, Pedro. Se eu vou falar do Carlos que é mais rápido, então é grado comparativo de superioridade, porque o Carlos, ele corre mais, tá? Então, vejam que eu tenho um adjetivo, rápido. Para mim dizer que Carlos é mais rápido em espanhol, eu vou dizer Carlos es más rápido que Pedro. Então, eu tenho más, que é mais, eu tenho que é para estabelecer a comparação com Pedro, tá? E o adjetivo. Então, como que eu estabeleço isso? A partícula más, o adjetivo rápido, mais que. Então, Carlos es más rápido que Pedro. Sempre que a gente for fazer essa comparação de superioridade, eu vou fazer isso. Eu vou usar o mais o adjetivo e mais o nome da outra pessoa, do objeto que eu estou utilizando para fazer a comparação, né? Se de repente não fosse o adjetivo rápido, fosse um outro adjetivo, vamos pensar no adjetivo bueno, que ele é uma pessoa mais... Mas se eu estivesse falando de um outro adjetivo, por exemplo, exigente, então eu quisesse dizer que Carlos é mais exigente do que Pedro, como que ficaria? Carlos es, aí, mais o adjetivo que é exigente, mais o que e o nome do Pedro. Então, Carlos es más exigente que Pedro. Fiz uma comparação do grado de superioridade, vale?
Quando a gente vai fazer uma comparação de igualdade, é porque eles têm a mesma velocidade no caso da figura, eles são compatíveis, são iguais. Então, por exemplo, eu quero dizer que Carlos corre como Pedro. Então, Carlos é tão rápido como Pedro, tá? Então, aí eu tenho tão, mais o adjetivo, mais a palavra como, que estabelece a igualdade, tá? Vejam que no superioridade eu uso o que, e aqui eu uso como, porque Carlos é tão rápido como Pedro, tá? Como acontece no livro de vocês. Se eu fosse, por exemplo, utilizar o exigente, que eu acabei de utilizar, Carlos es tan exigente como Pedro, tá? Então, ele é tão exigente como Pedro. E aí eu tenho tan, mais o adjetivo, mais o como, para estabelecer o grado comparativo de igualdade. E o grado comparativo de inferioridade é quando algo é inferior ao outro. Então aqui eu continuo usando Carlos. Quero dizer que ele é menos rápido, ele corre mais devagar. Então Carlos é menos rápido que Pedro. Professora, por que a palavra menos? Porque eu estou dizendo que ele é mais devagar. Então aqui nesse caso eu não vou usar o mais, que é mais, eu vou usar o menos, tá? Então eu tô dizendo que Carlos, ele é menos rápido do que o Pedro. Se fosse com o adjetivo exigente, Carlos es menos exigente que Pedro. Seria a mesma coisa, começaria com a palavra menos, mais o adjetivo e depois a partícula que, tá bom? Então são essas maneiras que eu estabeleço o grado comparativo de inferioridade, tá bom? E aí nós temos uma atividade que eu deixei na aula passada, realmente na aula anterior, bem anterior, né? Que é a atividade da página 49. Então vejam bem, lá na primeira questão nós temos o quadro, como eu expliquei, com 4 adjetivos: trabalhador, joven, viejo e caro. Vocês iam estabelecer a comparação entre eles, e a comparação está sendo mostrada embaixo entre parênteses. Como nós já falamos muito dessa atividade, eu já até corrigi de alguns alunos quando eu recebi pelo WhatsApp, nós vamos fazer uma correção mais rapidinha, então acompanhe. Na letra A, eu respondi com vocês. Lá tá, el coche rojo es. Dentro do parêntese tá, coche rojo 5 anos, coche blanco 2 anos. Então eu já sei que é de idade, que um é mais velho do que o outro. Então como é que eu estabeleço? El coche rojo es. Aí eu coloco mas, adjetivo viejo, partícula que. Então, el coche rojo es más viejo que el coche blanco, que é a outra coisa comparada, outro objeto, tá bom? Na B, Marco es. Marcos 21 anos, Luan 30 anos. Então aqui, primeiro é Marcos, não é? Marcos, ele tem menos idade, então ele é mais jovem, tá? Então, Marco es menos ou mais? Mais, porque lá não, eu já usei o viejo, tá? Então aqui é joven. Marco es menos joven que Luan. Então ele é mais jovem que o Luan, então usei menos, porque é grado comparativo de inferioridade, tá? Lá C. O livro de matemática es. Livro de matemática é mais caro do que o livro de inglês. Então, o livro de matemática es mais, adjetivo caro, mais partícula que livro de inglês. Vale? Na D. Aquel hombre es hombre 10 horas de trabalho e senhor 2 horas de trabalho. Um trabalha mais que o outro, então um é mais trabalhador. Que seria em espanhol trabajador. Então é superioridade. Aquele hombre es mais, adjetivo trabajador, partícula que aquele senhor. Vale? Na questão 2. É só para indicar qual foi o grado, tá bom? Então observem. Mi colegio es mayor que el tuyo. Um é maior que o outro, então um é superior. Quando ele é superior, então eu estabeleci o grado comparativo de superioridade. Lá B. Esta camisa é tão cara como aquela.
tan e como estabelecem igualdade. Então, comparativo de igualdade. Este coche é mais rápido que aquele. Mas, adjetivo, mais que. Então, ele é mais rápido, não é verdade? Então, aqui eu tenho um grado de superioridade. Comparativo de superioridade. Este livro é menos interessante que ele que acabo de ler. Então, ele é menos interessante. Inferioridade. Então, grado comparativo de inferioridade, tá? Lá e. Este cine é mais grande que todos de meu bairro. Então, este cinema é maior, mais grande do que todos do meu bairro. Então, se ele é maior, eu estou dizendo que ele é superior. Então, grado comparativo de superioridade, tá bom? E aí, nós vamos adelante, né? Nós temos o grau superlativo, grado superlativo, que é o grau superior, né? Ele é mais que bom, ele é sempre superior ao outro. Que é quando eu vou usar de duas maneiras. Eu posso utilizar o grado superlativo sintético ou analítico, tá? O analítico, eu acrescento o muy antes do adjetivo, tá? No início do vídeo, eu falei que eu espero que vocês estejam muito bem. Muy bien. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei o muy. É isso que a gente faz no analítico. Então, eu quero dizer muy bello, muy guapo, muy inteligente, muy rápido, muy contento. Então, eu vou escrever o muy antes do adjetivo, tá? Então, aí eu tenho o analítico. O sintético é quando eu acrescento um sufixo. Então, eu tenho a palavra e acrescento mais um pedacinho, né? Mais um pedacinho a palavra. Que pode ser o íssimo, íssima, tá bom? Pode ser no plural, íssimos, íssimas. Pode ser o érimo e érima, como aparece lá no livro de vocês, tá? Então, é quando eu quero dizer que algo é superior. Aí, nós temos vários exemplos. Por exemplo, delgado, delgadíssimo. Juan es un niño delgadíssimo. Ou então, Juan es un niño muy delgado. Eu posso usar das duas maneiras, sintético ou analítico, tá bom? E aí tem as regrinhas pra gente. Fazer isso, certo? Eu posso, para os adjetivos que terminam em vogal, eu acrescento íssimo, não é isso? Para os adjetivos que terminam em consoante, eu também acrescento íssimo. Íssimos e íssimo. Os que terminam em N ou R, eu acrescento cissíssima, com C, tá? E para os que terminam em Z, eu faço uma troca de Z por C. E aí acrescento íssimo e íssimas, tá bom? Os que terminam em ble, a gente faz o quê? A gente tira esse ble e acrescenta o bilíssimos, bilíssimo e bilíssimas, certo? Então, aqui no livro de vocês aparecem todas as regrinhas, que é bem simples, é algo bem simples mesmo. E aí nós temos a atividade, que nós vamos corrigir, que será também uma maneira de revisar. Então, na primeira, nós vamos completar com o superlativo sintético. Então, qual é o sintético? Aquele que acrescenta o sufixo, íssimo, íssima, íssimos, íssimas, tá bom? Ele não utiliza o muy, ele acrescenta um pedacinho à palavra. Ana é uma arquitecta famosa. Como que famosa vai ir para o superlativo? Ela é mais que famosa. Famosíssima. Terminou em vogal, acrescento íssima. Aqui eu estou acrescentando íssima porque Ana é feminino, tá? Ananda é guapa. Guapíssima. Sofia é inteligente. Inteligentíssima. Aquele senhor é amable, amabilíssimo. Vejam que eu tirei esse ble, tá? Foi uma modificação um pouco maior. Este coche é caro, caríssimo. Hoy estou contenta. Hoy estou contentíssima. Este exercício é difícil. Este exercício é dificílimo. E aí eu tenho sílimo com o C, viram? Porque terminou em L. Laura e Ana são bella. Laura e Ana são belíssimas. Plural, porque são mais de uma pessoa, tá?
Na segunda questão, nós iríamos construir o superlativo indicado entre parênteses. O mesmo que nós fizemos no comparativo, tá? Este amigo es divertido, grado superlativo. Eu tenho duas maneiras de estabelecer o grau superlativo, o superior, certo? Tanto o sintético como o analítico. No sintético, né, que é o que a gente acabou de utilizar, eu vou acrescentar um sufixo. Então vai ficar divertidíssimo. E no analítico eu coloco muy antes do adjetivo. Então, pode ser muy divertido ou divertidíssimo. Coloquem as duas opções, tá? Mi professores, grado comparativo de superioridade. E aí eu coloco o quê? Primeiro, o mas, que eu já sei que é de superioridade. Qual é o adjetivo? Exigente, não é isso? Mi professores más exigente, mais a partícula que el tuyo, ¿vale? Esta fiesta fue aburrido, grado comparativo de igualdade. Então, primeiro eu já sei que é festa, é feminino, então aburrido vai ficar aburrida. Então, eu vou dizer o quê? Esta fiesta foi tão aburrida como lá da semana passada, porque é igualdade. As duas foram assim, tá? São a mesma coisa. Este jogador é aquele delantero. Peligroso, el adjetivo, grado comparativo de inferioridade. Então, ele é menos peligroso, não é isso? Então, eu não vou usar o mais, eu vou usar o menos. Este jogador é menos peligroso que aquele delantero, tá bom? Próxima. La asignatura de matemática é complicado, grado superlativo. Aqui, como é disciplina, é feminino, então a palavra complicado vai variar para complicada, tá bom? E é o grado superlativo, não é isso? Então, eu tenho duas maneiras de dizer. Eu posso dizer que a asignatura de matemática é muito complicada, ou posso dizer que a asignatura de matemática é complicadíssima, vale? Então, eu tenho que responder com as duas opções. E aí, percebam que eu fiz o câmbio para o feminino, porque a assinatura é feminino. E o adjetivo, ele sempre concorda com o substantivo, em gênero, número e grau. Vale? La próxima. Este quadro é aqui. Caro, grado comparativo de igualdade. Então, ele é tão caro quanto o outro, né? Então, eu vou usar o quê? Este quadro é tan, mais o adjetivo caro, mas como? Então, este quadro é tão caro como aquele. La re. El tênis é difícil, grado comparativo de igualdade. Então, o adjetivo é difícil e o grau é comparativo de igualdade. Então, mais uma vez, eu vou usar o tan, né? El tênis é tão difícil como el futebol. Então, o tênis é tão difícil quanto o futebol, vale? Na próxima atividade, na questão da página 52, vocês vão formar o superlativo analítico, tá? Dos casos especiais. Este prato está rico. O analítico é só acrescentar o muy antes do adjetivo. Então, este prato está muy rico. El examen de historia fue muy difícil. El camino del poeta se hizo muy largo. La iglesia del pueblo es muy antigua. En esta foto estás los dos muy jóvenes. Vale? Só acrescentar o muy na frente. As outras duas alternativas, vocês iriam usar grados superlativos, del adjetivo, para fazer uma espécie de propaganda. Uma de um restaurante da mãe de vocês e outra do irmão que está precisando de emprego. E aí eu dei algumas dicas para vocês. Pude dizer, en el restaurante de mi madre, la comida es muy saborosa y saborosísima. Ou la música es muy agradable, ou la música es agradabilíssima. Então, vocês iriam escolher adjetivos para caracterizar o restaurante da mãe de vocês. No 2, vocês iam caracterizar o irmão para que ele conseguisse o emprego. Então, podia dizer que ele é trabalhadosíssimo, podia dizer que ele é inteligentíssimo, que ele é uma pessoa muito disposta, né? Que ele tem muita disposição. Então, seriam características que iriam facilitar que ele conseguisse um emprego, tá? E aí, vocês têm o ovo, que são os casos especiais dos adjetivos.
e vocês construíram, completaram uma ficha de inscrição, vale? Então, o nosso conteúdo da nossa avaliação será esse, adjetivo e seus grados. Então, os graus do adjetivo são esses que nós estudamos. Não são difíceis, tá? São grados que a gente observa que precisa de uma regrinha para que a gente possa alcançar, né, na escrita e na fala a parte correta, né, da gramática. Então, para isso é bom que a gente pratique, que vocês façam resumos, que vocês tentem criar frases empregando esses adjetivos e esses grados, tá? Então, que vocês busquem também essa compreensão, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Alguns alunos perguntam, outros não perguntam, não sei se por vergonha, mas não tenho vergonha nenhuma, né? Podem mandar mensagem que a hora que eu estiver disponível eu irei responder vocês prontamente com muito gosto, tá bom? Qualquer dúvida mesmo podem perguntar, mas façam isso, façam um resuminho dizendo o que é cada grado, escrevam frases usando os grados e adjetivo, mudem frases que tem aqui no livro, por exemplo, a Ana é uma arquiteta famosíssima, pode dizer que ela é inteligente, aí você já muda o grado. Então, façam isso, né, de ir praticando mesmo. E na hora de estudar, leiam inclusive as atividades, porque nelas também facilitam muito a nossa aprendizagem, tá bom? Esta foi nossa classe de hoje. Espero que tenham compreendido bem. Hasta nossa próxima classe. Vale!